Queridos, abra comigo então a sua Bíblia, livro de Lamentações de Jeremias. Livro de Lamentações de Jeremias, o capítulo é o de número 3. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo de número 18. Glória a Deus. Estou muito feliz nessa noite. Estou vendo aqui algumas pessoas, alguns irmãos que fazia alguns tempo, que não estavam vindo, hoje estão aqui no culto e não estavam vindo, até por causa de trabalho ou algum outro compromisso, que eles tinham, mas hoje estão aqui para engrandecer e honrar o nome do Senhor. Lamentações de Jeremias, queridos, está praticamente no meio da Bíblia, um pouquinho depois, de Jeremias, um pouquinho não, depois, após Jeremias, Talvez é um livro não tão lido, no meio do povo de Deus, no meio da igreja, mas nesta noite Deus tem algo para falar no meu coração. Ele já falou durante o meu estudo, as minhas orações para poder estar aqui pregando e ministrando, e eu tenho certeza absoluta que Deus também vai falar no seu coração. Quem crê, diga amém. Graças a Deus, amém. Eu creio nisso, queridos. Amém? Então vamos lá, se você não achou, você pode continuar procurando, mas deve estar no telão já, tá? Versículo 18, diz assim a palavra do Senhor. Então eu disse, não tenho mais forças, a minha esperança no Senhor, aconteceu o quê? Acabou, repita comigo, acabou. Lembra-te da minha aflição e do meu andar errante, do absinto e da amargura. Minha alma continuamente se lembra disso e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Você pode, se você quiser, deixar a tua Bíblia aberta aí nesse livro mesmo. A gente vai ler depois mais alguns versículos, E eu buscando, orando, ao Senhor, uma palavra durante esta semana, para poder estar ministrando. Na verdade, hoje não seria para ser eu, estar ministrando aqui, era um outro pastor, mas não pôde, tinha um outro compromisso, não pôde estar ministrando. Então aprove ao Senhor, aprove a Deus, nesta noite eu estar aqui pregando e ministrando e falando sobre esta palavra. Então a gente vê aqui um versículo, neste livro, o versículo 21, eu disse assim, esse livro é um livro pouco lido, pouco estudado talvez, mas este versículo 21 é um versículo muito conhecido. Quero trazer à memória o que me dá esperança. E nesta noite, queridos, eu quero falar um pouquinho sobre isso, um pouquinho de esperança. Porque muitas vezes no nosso meio, no meio do povo de Deus, existe muitas pessoas desanimadas, muitas pessoas entristecidas, as pessoas até estão na igreja, as pessoas até vêm na igreja, português. Olha só, já estou te ajudando. As pessoas até vêm na igreja, queridos, mas as pessoas entram aqui e as pessoas retornam para casa muitas vezes da mesma maneira que entrou aqui. E aí nós pregadores começamos a perguntar assim, poxa vida, será que eu estou em pecado? Será que a minha pregação não é boa? Será que eu não estou estudando o suficiente, o bastante para poder fazer com que o irmão ele fique acordado no culto? Não, não é isso não, queridos. Muitas vezes nós saímos de casa, a gente vem aqui para a igreja e a gente não traz à nossa memória aquilo que nos dá o quê? Esperança. E eu digo para você, a minha esperança e a sua esperança, ela vem do Senhor, que fez o céu e fez também a terra. Então muitas vezes eu quero começar a te ajudar já, eu quero apertar um pouquinho já no comecinho. Então muitas vezes, meu querido, quando você vem para cá e você volta para a sua casa da mesma forma que você chegou aqui, é porque você veio aqui para ver o pastor, é porque você veio aqui para ver o louvor. Quem será que faz o louvor domingo agora? É a turma do Lê ou é a turma do pastor Jô? Ou é o pessoal de quinta-feira? Ou o pessoal de quinta-feira aí vai se acertando aí, vai se alinhando que
Qualquer dia desse, o pessoal da quinta, do grupo de mulher, vai estar aqui louvando também. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Isso, vocês vão estar aqui também louvando. Tem que louvar, precisa fazer. Então, muitas vezes a gente vem para cá pensando, quem será que vai pregar? Quem vai ministrar? Quem será que vai louvar? A gente chega aqui muitas vezes com problema, com dificuldade, com luta, por quê? Porque a nossa visão está no homem, a nossa visão está no ser humano. E eu quero orientar você, você não está aqui por minha causa, você não está aqui por causa desses pastores bonitos que sentam aqui em cima aqui, você não está aqui por causa da banda que toca, não, você está aqui por causa dele, Jesus Cristo. O dia que nós viermos para a igreja, meus queridos, preocupados com aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida, nós vamos trazer sim à memória aquilo que nos dá esperança. Queridos, qual é o contexto desse versículo ou deste livro? Quando Jeremias escreve, a própria Bíblia diz que isso são as lamentações do profeta Jeremias. Israel tinha sido tomada, Israel tinha sido sucumbida. Então vem Nabucodonosor, o rei da Babilônia, e toma a cidade. Leva o povo cativo, destrói tudo, quebra tudo, acaba com tudo. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Se nós pararmos hoje, formos olhar aí para a guerra de Israel, para outras guerras aí, da Rússia e mais companhia limitada, Ucrânia, que estão lutando, que estão brigando. Quem já viu na televisão quando cai um míssil em algum lugar? Quem já viu? Quem já viu? Todo mundo, todos nós já vimos, querido. As casas são destruídas, prédios vêm abaixo, fica aquele monturo, aquele amontoado de concreto, de barras retorcidas de ferro, porque veio um míssil, entrou ali naquele lugar e derrubou. Agora você imagine o que é você trabalhar a sua vida inteira. Você juntar dinheiro a sua vida inteira para você comprar uma casa, um apartamento, e vem uma pessoa de um outro país que porventura achou que aquela terra tem que ser dele, ou ele tem que tomar conta, ou ele tem que possuir também, manda ali o seu material bélico, e a sua casa, ou a minha casa, ela é destruída. Vocês já pararam para poder imaginar o que é isso? Você pegar todas as suas economias e colocar um piso bem bonito no banheiro, reforma a cozinha, coloca os armários embutidos, uma garagem bem bonita para caber 3 carros, mas vem um míssil do inimigo e destrói aquilo que você construiu. Então, é dentro deste contexto que o profeta Jeremias escreve. Então, antes dele dizer para Deus, no versículo 21, quero trazer à memória tudo que me dá esperança, a hora que a gente vem para o versículo 18, se puder, coloque para mim no telão, versículo 18. Olha o que está escrito: então eu disse, não tenho mais forças, e a minha esperança no Senhor, aconteceu o quê? Acabou, queridos. Então Jeremias, ele está desanimado, Jeremias está desacreditado, ele não confia mais, ele não consegue olhar para aquela situação e acreditar que Deus pode mudar a situação, que Deus pode fazer alguma coisa. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, vamos trazer esse versículo hoje aqui para a nossa realidade? Vamos trazer esse versículo hoje, queridos, para o nosso tempo. Quantas pessoas ou quantos de nós muitas vezes estamos aqui ouvindo esta palavra nesta noite e nós estamos sem esperança. Nós não estamos mais crendo, nós não estamos mais confiando naquilo que Deus pode fazer. Deixa eu perguntar para você. Mas você não vai me responder, também não precisa levantar a tua mão. Você está em guerra? O Brasil está em guerra? Caiu um míssil na sua casa? Não. Você perdeu tudo que tinha? Não. Então, queridos, nós precisamos começar a trazer à nossa memória aquilo que nos dá, aquilo que nos traz esperança. Porque é muito fácil eu e você, nós entrarmos num estado de comiseração e a gente começar a dizer ou a falar para Deus ou até para as pessoas que estão ao nosso redor
que nós somos uns coitadinhos, que nós não podemos, que nós não vamos conseguir, que nós não vamos conseguir chegar. Esse homem, quando escreve isso aqui, o país dele, a casa dele, tinha sido totalmente destruído. O que eu quero dizer com isso, queridos, para nós nessa noite, que nós precisamos parar um pouco sabe, daquele estado de misericórdia, eu não posso, eu não vou conseguir, eu não vou chegar, eu sou um coitado, Queridos, não, você é filho de Deus. Você é filha de Deus, por pior que esteja a situação na tua casa, não se deixe abater, traga na tua mente, traga na tua memória aquilo que vai te trazer o quê? Esperança. Pastor, mas está muito difícil, o senhor não sabe como está na minha casa. Não, eu não sei, mas o que eu sei, que o mesmo Deus que ajudou o povo de Israel, o mesmo Deus que ajudou Jeremias, também está aqui nessa noite e vai te ajudar, e vai me ajudar. Pastor, mas eu não tenho motivo, pastor, para poder me alegrar, a minha vida é só tristeza. Pare um pouquinho, volte um pouquinho para trás, faça uma retrospectiva daquilo que Deus já fez na tua vida. Olhe de onde Deus te tirou, olhe de onde Deus me tirou, e nós estamos aqui, queridos. Então é isso que nós precisamos entender, é para essa direção e para esse rumo que nós precisamos olhar. As lutas, elas vão vir, queridos. As perseguições, elas virão. As discordâncias, elas também vão vir. Mas você precisa entender que em tudo que acontece na sua vida, nada disso Deus está fora do controle. Mas pastor, então que prazer que Deus tem então na luta do crente, que prazer que Deus tem então, pastor, na doença do crente, que prazer que Deus tem. Deus não tem prazer em nada disso, mas muitas vezes para eu e você olharmos para o céu, olharmos para a direção de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, me ajuda. Ele precisa, não é fechar a torneira, não. Ele não precisa castigar você, humilhar você. Não, a única coisa que Deus precisa às vezes é parar de... Quem está me entendendo, diga amém. Porque é só Deus tirar a mão, queridos. E tem muita gente que Deus está com a mão estendida, e tem gente que sai debaixo das mãos do Senhor e vão por outros caminhos. Por que que Israel entrou nesse tipo de luta? Por que que Israel estava nessa peleja? Por quê? Porque estava adorando, amando, cultuando outros deuses. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, queridos, talvez meio que inconsciente, mas talvez até muito consciente, nós deixamos de servir ao Senhor, mas deixamos de fazer aquilo que é bom, aquilo que é reto, aquilo que é interessante para o nosso Deus, e nós nos desviamos da vontade perfeita do Senhor. E quando isso acontece, começa a choradeira, né? Começa o famoso chororô. Ah, Deus, eu não vou conseguir, Deus, eu não posso, mas que nessa noite já fique gravado na tua mente e na tua memória. Quero trazer na minha memória aquilo que me dá esperança. Quais são as dificuldades, querido, que nós muitas vezes temos enfrentado na nossa vida, nessa época, nesta era de luta, de tribulação? O que será que nós temos? Qual é a luta? Qual é a dificuldade que você tem enfrentado na tua casa? O que você tem vivido? Qual é a luta que tem te tirado, né, aí da direção de Deus muitas vezes? Quais são as dificuldades do momento? Não precisa me responder, mas quais são? Traga na tua memória. Quais são as dificuldades que você tem vivido no momento? É falta de dinheiro? É o casamento? É a luta dentro de casa? É um filho que não está na igreja, está fora da igreja? Qual é a sua luta no momento agora? Qual é a sua dificuldade? Qual é? Uma outra pergunta: para onde você está olhando? Qual é a direção que você está olhando dentro desta dificuldade, dentro desse tempo chamado luta, chamado prova? Qual é a direção que você está olhando? Em que direção você está olhando? Você está fixo no problema
Ou você já entendeu que se você trouxer à sua memória aquilo que te dá esperança, isso vai ser o quê? Um combustível para que você possa continuar vivendo, para que você possa continuar trabalhando, para que você possa continuar existindo. Porque tem muitas pelejas, porque tem muitas batalhas, tem muita gente que deixa de existir. Quem está entendendo o que eu estou falando? Tem muita gente que tira a própria vida, porque nós paramos de olhar para aquilo que nos dá esperança. Tem muita gente que viveu momentos muito felizes, queridos, já há muito tempo atrás. No casamento, o namoro, o noivado, um passeio, uma viagem, a lua de mel. Mas muitas vezes dentro da prova, dentro da luta, nós não olhamos mais para isso. Nós pensamos só no problema, nós pensamos só na luta, nós pensamos só na dificuldade. E deixamos de reviver um pouquinho daquilo que Deus já fez na tua vida, daquilo que Deus já fez na tua casa, aquilo que Deus já fez na tua família. E se Deus fez no passado, Ele pode fazer de novo, Suzy. Se Deus já fez lá atrás, Ele pode fazer de novo. Mas é mais fácil hoje eu pensar somente nas lutas e somente nos problemas. Então uma dica para você: lembre das coisas boas do seu passado. Lembre das coisas boas, porque quando você lembra das coisas boas, pode ter certeza que você tem aí, um gás maior. Você tem aí uma vontade, um desejo maior. E estudando esta palavra, me veio à memória, me veio à mente, queridos, um homem muito famoso da Bíblia, que ele entrou neste lugar de se lembrar de algo do passado, e aquilo que ele se lembrou trouxe esperança para ele naquele momento, e ele venceu uma grande peleja, e ele venceu uma grande batalha. Abra comigo, por favor, aí a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 34. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 17. Versículo de número 34. Uma história muito conhecida no meio do povo de Deus. Vamos começar no versículo 33. 1 Samuel 17, versículo de número 33. Diz assim a palavra do Senhor: Porém Saul disse a Davi: Você não poderá ir contra esse filisteu para lutar contra ele. Você ainda é jovem e ele é guerreiro desde a sua mocidade. 34. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho. Eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. Se ele levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este seu servo matou tanto o leão como o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou o exército do Deus vivo. Davi continuou: O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Olha aqui para mim um pouquinho, queridos. Quem está começando a entender esse mistério nesta noite, diga amém comigo. Queridos, Davi, um homem segundo o coração de Deus, escolhido no meio das malhadas, era um pastor de ovelhas. Davi, então, você conhece a história? Davi, ele vem para poder trazer alimento, comida para os irmãos que estavam na guerra. Mas quando Davi chega naquele lugar, esse é o contexto desse momento que nós estamos lendo aqui. Davi chega naquele lugar, ele ouve uma conversa. Golias afrontando o povo de Israel. Golias afrontando
né, o exército do Deus vivo. Mas a Bíblia diz que nenhum dos homens que estavam ali naquela peleja, naquela batalha, e eram guerreiros, eram lutadores, eram homens grandes, homens escolhidos, homens que estavam armados até os dentes. Mas a Bíblia diz que não tinha nenhum homem naquele lugar para poder enfrentar o gigante Golias. Vem Davi pequeno, franzino, mais ou menos do meu tamanho. Menor que eu também é impossível, né? Menor que eu aqui na igreja só tem um, e vocês sabem quem é, né? Então, mas Davi acho que era mais ou menos o tamanho daquele moço lá, que vocês já conhecem, né? Então, um homem pequeno, de pequena estatura, mas viu o papito. O importante não é o nosso tamanho, o importante, viu, Parma? Não é a nossa estatura, o importante é quem está caminhando conosco. Quem está me entendendo, diga amém. Quem estava caminhando com Davi, queridos? O Senhor dos exércitos. Jesus estava lá. Porque a Bíblia está dizendo que o Senhor dos exércitos estava com ele. Ele disse, olha, rei, o Senhor dos exércitos está comigo. E eu não vou temer Golias. Eu não vou temer Golias. E a Bíblia continua falando. Aí vem o rei e diz, olha rapaz, você é muito pequeno, você é franzino, você não vai poder vencer, você não vai conseguir, não vai, você não pode. O que Davi fez? Davi trouxe, queridos, à memória dele aquilo que dava esperança para ele poder continuar lutando contra aquele gigante. Então não foi a palavra de ninguém, não foi a palavra do rei, não foi a palavra de um dos irmãos dele que perguntou, Davi, o que você está fazendo aqui, rapaz? Você é muito xereta, você é muito atrevido. Volta logo para casa porque você não pode estar aqui. Davi não deu ouvido, Davi continuou, querido, Davi continuou. Quem está me entendendo, diga amém. Deixa eu fazer uma pergunta, então por que você quer parar? Por que você está querendo desistir? Por que você quer voltar para trás? Porque estão dizendo que você não vai poder, que você não vai conseguir, que você não vai chegar. Não dê ouvido para esse povo, não. Não dê não, continue lutando, continue buscando, continue orando, porque o Senhor dos exércitos está contigo. Está com você, queridos. E não é chavão de pregador, é Bíblia. A Bíblia está dizendo isso. Mas muitas vezes nós ficamos, aquilo que eu disse no começo, num estado de comiseração, num estado de coitadinho. Você não é um coitadinho, porque o Deus vivo anda do seu lado. Você já é mais do que vencedor, querido, em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. Os problemas vão existir, os problemas vão ter, mas Deus é contigo. Deus é contigo. E daí vamos continuando aqui. Então o rei tentou até meio que, né, tirar Davi de cabeça, de mente ali, né? Eu quero ler de novo aqui o 37, para a gente poder continuar. Versículo 37. E Davi continuou, o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará também da mão desse filisteu. Então Saul disse a Davi, vá, e que o Senhor seja com você. Saul vestiu Davi com a sua própria armadura, pôs um capacete de bronze na cabeça dele e o vestiu com uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e tentou andar, pois jamais havia usado. Então Davi disse a Saul, não posso andar com isso, porque nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olha aqui para mim um pouquinho. Na cabeça de Saul, o que ia defender Davi, o que ia guardar Davi, o que era? A armadura. Mas a Bíblia diz que quando Davi coloca toda aquela parafernália, todo aquele negócio, a Bíblia diz que Davi não conseguiu nem andar com aquilo, porque ele não estava acostumado. Ele não estava acostumado com aquilo.
Mas deixa eu fazer só um adendo aqui. Como que é terrível pessoas que estão acostumadas com alguma coisa. As pessoas se acostumam com alguma coisa e acabam continuando fazendo aquilo porque elas estão o quê? Acostumadas. E tem pessoas que não estão acostumadas a fazer algumas coisas, mas para poder agradar a outra pessoa, ou para poder agradar alguém, tem gente usando armadura que não é tua. Tem gente usando armadura que não é tua, não é para você usar, porque não é para você, não é tua. A armadura daquele rei naquele momento representava as coisas do mundo, porque ele era na verdade um mundano. Então as coisas do mundo não servem mais para você. Você não pode mais andar com as coisas do mundo. Se é do mundo, deixa do mundo. Você está no mundo hoje, nós estamos no mundo, mas nós não pertencemos mais ao mundo. Quem está me entendendo, diga amém, queridos. Então muitas vezes o quê? Mas eu vou com ele, porque ele é bonzinho, ele é meu amigo, ele chamou para ir, eu vou, porque, não tem nada a ver. Tem a ver sim, querido. Não serve mais para você, porque é do mundo. Eu vou com o Luan, né, lá para... Brincadeira, viu, Luan? Cara, se o caminho que ele está indo é errado, não vá. A armadura que ele está usando não pode ser colocada em mim, não pode ser colocada em você, não é mais para o povo da igreja, não é para nós. Então vem Davi e disse: rei, o seguinte, eu não estou acostumado com isso. Eu vou lutar da minha forma, do meu jeito, da minha maneira, porque eu não consigo. Quem está me entendendo, diga amém. Vem Davi, arranca toda aquela parafernália de sobre ele, desce no riacho, 5 pedras, trazendo aqui para a linguagem do Brasil um estilingue bem bom. Um estilingue bem bom. E quando a gente continua lendo, quando nós continuamos estudando, vamos ver aqui, para a gente não se perder aqui. Davi continuou, versículo 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra você em nome de quem? Do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Hoje mesmo o Senhor entregará você nas minhas mãos. Eu o matarei, cortarei a sua cabeça, e hoje mesmo darei os cadáveres do arraial dos filisteus, as aves dos céus e as feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Toda esta multidão saberá que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque o Senhor é a guerra. Ele entregará todos vocês nas minhas mãos. E aconteceu que quando o filisteu se levantou e começou a se aproximar de Davi, esse apressou e, deixando as suas fileiras, ele fez o quê? Vamos ver aqui, ó, vamos lá, vamos ver, todo mundo junto aqui, ó. Deixando as suas fileiras, fez o quê? Correu ao encontro do filisteu. Queridos, esse é o segredo. Não é correr muitas vezes do problema, mas é correr em direção ao problema e meter o dedo na cara dele e falar: problema, hoje eu vou cortar a sua cabeça. E até no final desse culto, estou profetizando, e até no final desse culto, o cadáver desse problema vai estar estirado, nem aqui dentro, vai estar lá fora. Então não corra, não fuja do problema. Os problemas muitas vezes vêm na nossa vida e nós temos medo, nós corremos, a gente foge, então a gente não quer. Não, você precisa fazer o quê? Resolver. Nós precisamos resolver. Nós precisamos solucionar o problema. Nós não podemos correr do problema. Não corra do problema. Resolva o problema. Agora, isto é fácil? Queridos, é lógico que não é fácil. Resolver problemas
resolver dificuldades, resolver lutas é muito difícil, mas não é impossível, porque o Senhor que é dono do problema, o Senhor que está sobre o problema, Ele está do seu lado aí hoje. O Senhor da guerra, Ele está dentro de você. Você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus, queridos. Então não fuja do problema. Mas resolva o problema, porque Deus, Ele é contigo. Então no versículo 35 já lemos, 37 também nós já lemos aqui. Então, queridos, o que acontece? Davi, dentro dessa luta, dentro desse problema, Davi, o que ele trouxe à memória dele, queridos? Aquilo que dava o que para ele? Esperança. Aquilo que dava esperança para Davi foi o que ele trouxe na mente dele no momento que ele mais precisou. Uma outra coisa que eu vejo aqui, e eu só vou explicar e você já vai entender. Em nenhum momento, quando Davi está falando de Golias, em nenhum momento Davi chama ou fala que Golias é um gigante. Quem está me entendendo, diga amém. Ele fala que é um incircunciso, ele fala que é um filisteu, ele fala que é o filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo, mas em nenhum momento Davi fala, olha, eu vou lutar contra o gigante. Não. Davi, ele não dá essa moral para o problema. Davi não dá essa, né? Ele não empodera, queridos, o gigante. Estudiosos da Bíblia dizem que este homem tinha 2,80 metros, quase 3 metros de altura. Parou para imaginar o que é isso, queridos? Às vezes a gente está do lado do Maico, cadê o Maico? Está lá, olha lá, a cabeça dele está por cima de todo mundo lá. Né? Ainda que o Tiagão não está hoje aqui. Então, quando a gente chega perto desses homens, cara, eu tenho que olhar para cima. E ele é um brincalhão. Vou até entregar para vocês, se vocês puderem conversar com ele depois. Sabe o que ele faz comigo? Ele chega em mim, na pastora, né? Ele sempre abraça, dá um beijo em cada um de nós. Mas homem beija homem, pastor, é um ósculo santo. É porque ele nos respeita, é porque eu sei que ele nos ama como pastor. E sabe onde que ele beija, querido? A minha cabeça. Para mostrar para mim que realmente eu sou pequeno, que realmente eu sou baixinho. Mas eu não estou nem aí, viu? O Senhor do Exército está comigo, viu? Só para você saber. Mas ele não é incircunciso. Ele não é. Então imagine, querido Davi, chegar diante deste homem, olhar o tamanho deste homem, armado. E a Bíblia diz que ele não correu do gigante. Ele correu em direção ao gigante. E eu quero dar uma direção aqui para nós nesta noite. Eu não sei qual é o tamanho do teu problema. Eu não sei qual é o tamanho da sua luta. Eu não sei qual é o incircunciso que tem te afrontado. Mas de uma coisa eu sei, se nós corrermos em direção a este problema, se nós corrermos em direção a esta luta, eu acredito que ainda hoje Deus te dará a vitória. Simplesmente nós não podemos fugir, nós não podemos correr, e também não podemos fazer o quê? Valorizar o problema. Ah, pastor, mas o senhor não sabe, pastor. Mas como que é difícil, você está fazendo o quê? Valorizando o problema. Não valorize o problema. Lógico, tome cuidado. Cuide, para que você não venha sucumbir, que você não venha cair, que você não venha desviar dos caminhos do Senhor por causa disso. Mas que este problema não venha ser, queridos, um motivo para você poder parar, para você poder desistir. Nós tivemos aqui na quinta-feira agora que passou o nosso culto de homens, né? E todo culto, todos os meses, normalmente, ou eu, ou o Rodrigo, o Papito, alguém que são, né, o Marcos aí, nós somos os líderes do grupo de homens, Márcio, a gente posta lá, convida alguém, traz mais um, convida alguém, vem para cá. E esse mês Deus deu uma direção diferente para nós. E nós colocamos um tema no nosso culto de homens. O meu convidado sou eu. Parece louco isso, não parece?
Mas ao invés de você, né, já passou, agora já ficou. Agora vamos esperar o mês que vem. Ao invés de você convidar alguém para vir, não. Se convide você mesmo. Convide você, não. Eu vou me convidar para poder estar no culto na quinta-feira, lá na igreja, com os homens da igreja. O meu convidado nesta quinta-feira sou eu. Até teve aí uns irmãos, uns varões. Louvo a Deus pela vida de todos que estavam aqui. Mas tem muita gente, queridos, que não veio. No culto das irmãs, queridos, é a mesma coisa. No culto de jovens, meus queridos, é a mesma coisa. Nos adolescentes e juniores, é a mesma coisa. Aí a pergunta que fica é: o que está acontecendo com a igreja? O que está acontecendo com o povo de Deus? Que a gente está encontrando nos últimos tempos, nos últimos dias, dificuldade para podermos vir para a igreja. Eu conversei com o irmão esses dias, falou: pastor, eu não fui porque estou trabalhando, pastor, eu estava muito cansado. Eu falei: rapaz, maravilha, você está certo, está cansado, é isso mesmo. Sem querer dizer que sou super-homem e coisa e tal, queridos, eu tenho 3 serviços. Se vocês não me verem aqui na igreja, se vocês não verem eu e a pastora aqui na igreja, ou nós estamos doentes, ou estamos viajando. Por que eu estou dando essa ripa nessa noite? Sabe por quê? Porque eu me preocupo com vocês. Eu entendo, queridos, que tem gente que está trabalhando. Se o cara está trabalhando das 2 às 10, não tem como ser. Você não é onipresente. Ou está lá no serviço, ou está aqui na igreja. Posso ouvir um amém, queridos? Mas tem gente que não é onipresente, mas também está ficando só em casa. Por que Davi tinha autoridade de Deus para dizer: ei, seu filisteu incircunciso, ainda hoje vou decepar a tua cabeça, e as aves de rapina e as bestas feras vão comer a tua carne. Porque Davi, ele tinha o quê? Intimidade com Deus, queridos. Davi tinha reserva. Davi tinha reservas com Deus, querido. Ele tinha reserva. E não adianta você ficar bicudo comigo. Porque o que eu estou dizendo aqui é para o seu próprio bem. É para que você tenha reservas da parte de Deus. Para que quando você precisar, você se levantar e olhar para o problema, e olhar para o perigo e dizer: em nome de Jesus Cristo, cai por terra agora. Vai cair. Mas se nós não tivermos, querido, reservas, se nós não tivermos autoridade, por que eu estou dizendo isso? Eu sei que a nossa vida hoje em dia é corrida, queridos. Eu sei que a batalha, a peleja diária, ela não é fácil. Mas quem disse que é fácil? Ninguém falou que é fácil. Ninguém disse que seria fácil. Ninguém está dizendo que é fácil. O que eu estou dizendo para mim e para você é que nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Na nossa correria do dia a dia, muitas vezes nós passamos a semana inteira sem pegarmos na Bíblia dentro da nossa casa. Porque é corrido, porque a gente chega cansado do trabalho. Então quando você vem para a igreja, ou quando você vai para uma outra igreja, não estou dizendo para você vir só aqui não. Eu estou dizendo para você estar onde existe o quê? A pregação do Evangelho, a pregação da palavra de Deus, aquilo que vai te colocar de pé, aquilo que vai te ajudar. E aquilo que vai nos colocar de pé, aquilo que vai nos ajudar, queridos, é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus, não tem outra coisa para poder alimentar o nosso espírito, a não ser a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos para a Bíblia, grandes homens da Bíblia, grandes homens de Deus que já passaram por aqui, o desejo do nosso coração é ser igual, de repente, um Josué, um Caleb, José, né, lá no Egito, como Abraão, como Jesus. Esse é o desejo do nosso coração. Mas qual era o preço que esses homens pagavam, queridos? De que forma que esses homens andavam, de que forma esses homens caminhavam para poder chegar num momento desse aqui e dizer: ei, fica tranquilo,
porque eu já matei urso, mas também matei leão. Então este incircunciso não é páreo para mim. Por isso que muitas vezes nós temos medo. Por isso que muitas vezes existe a depressão. Por isso que muitas vezes existe a insônia. Porque nós estamos pouco na casa de Deus. Estamos pouco na casa de Deus. Então nós precisamos estar. Nós precisamos vir para poder buscar uma revelação da palavra como essa, que nos direciona, que nos alimenta para a gente poder lutar e pelejar o quê? Contra aquilo que está me afrontando, contra aquilo que está me parando ou querendo me parar. E eu digo para vocês, em nome de Jesus, nada vai te parar, nada vai te deter, porque o Senhor da briga, o Senhor dos exércitos, Ele está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele está dentro de você. Mas, queridos, não brinquem com as coisas do Senhor. Não brinquem com as coisas de Deus. Leve a sério. Quando você vem para cá, para um culto como esse, ou quando você vai para algum lugar, um outro culto, alguma outra igreja, querido, vá realmente para poder ouvir a palavra do Senhor. Vá para poder entender a palavra do Senhor. Não é simplesmente eu estar aqui ou você estar aqui, simplesmente para que te vejam e digam, poxa vida, a pastora Márcia está aqui, ela veio. Quem está me entendendo, diga amém. Então, queridos, é para o seu bem, é para o nosso bem, é para o bem do povo, é para o bem da tua casa, é para o bem da igreja, é para o bem da cidade. Família forte, igreja? Igreja forte, família forte, queridos. Igreja forte, família forte, cidade forte, país forte. Então não vamos nos deixar, queridos, abater diante de tudo isso que nós temos ouvido na mídia nos últimos dias. Eu sei que é complicado, eu sei que é terrível. Esta manhã eu preguei em Rio Claro, num culto de ceia que me convidaram, fui lá, preguei lá de manhã. E eu dei lá uma opinião, falei, irmãos, vamos fazer diferente. Não vamos falar mal do governo, se bem que é difícil. Não sei nem se vai cair a live aí. Eu sei que é difícil muitas vezes a gente não falar, mas nós somos o povo de Deus, nós temos que fazer o contrário. Nós temos que orar por esse povo. Nós temos que pedir pelo nosso país, nós temos que orar pelo Brasil. O Brasil é terra abençoada, povo de Deus. O nosso país é uma terra próspera, povo abençoado. Para onde você vai, em todos os estados brasileiros que você vai, o Brasil é terra boa, mas nós, o povo de Deus, nós precisamos orar, nós precisamos buscar, nós precisamos realmente colocar o Brasil embaixo dos nossos joelhos, nós precisamos clamar pela nossa nação. Ninguém pode parar a igreja, não é isso? Não é isso? Ninguém pode parar a igreja, mas a igreja muitas vezes está apática. A igreja muitas vezes está abatida, a igreja muitas vezes não tem mais trazido à memória aquilo que nos dá esperança. Eu sei que tem algumas pessoas aí que, mais ou menos da minha idade, um pouco mais novo, alguns um pouco mais velhos. Nós lembramos do Brasil que nós já vivemos um dia, querido. Tudo tranquilo, tudo bom. Era uma paz, querido. Quem está me entendendo, diga amém. Então vamos trazer à nossa memória esse Brasil que um dia nós já vivemos, esse Brasil que um dia nós já estivemos lá, já colocamos o pé. Então vamos orar ao Senhor e pedir a direção e a graça de Deus e fazer como Davi. Eu sozinho não posso vencer, você sozinho não pode vencer, mas a igreja de Jesus Cristo unida, a igreja de Jesus Cristo orando, a igreja de Jesus Cristo buscando, a igreja de Jesus Cristo se consagrando. Ei, queridos, não tem para ninguém. Não importa o tamanho do gigante, não importa o tamanho do seu problema, não importa o tamanho da sua luta. Deus está nesse negócio. E a boa mão de Deus, Ele vai permanecer com a mão estendida sobre cada um de nós. E falando em consagração, e falando em reservar um tempo com Deus, os homens da igreja digam amém. Aqueles que estão em dúvida também digam amém. Amém, povo de Deus? Amém, amém, glória a Deus. No mês que vem, no nosso culto com os homens, já quero começar a avisar já,
para você poder se preparar, para você não arrumar uma desculpa que você não vai poder ir. Quem estiver trabalhando, eu vou entender, viu, doutor? Fica em paz, fica tranquilo. Vou entender. Quem está trabalhando das 2 às 10, é lógico. Então, mês que vem, os homens, nós não vamos fazer o nosso culto, pastor Fábio, pastor Pedro, aqui na igreja. Nós vamos fazer algo diferente o mês que vem. Nós vamos subir no cume do monte. E o nosso culto será lá. O povo daqui gosta sempre de fazer um churrasco, uma janta, né? No culto dos homens, aí alguma coisa. Eu não sei o que vai ter lá. Tem a caminhonete nossa aí, né, Marcão? Vamos emprestar a caminhonete. Bota a mesa, bota a cadeira. Quer colocar as carnes também, coloca. Primeiro nós vamos orar. Primeiro nós vamos buscar a presença do Senhor. Os nossos cultos costumam ser nas quintas-feiras, amém? Então, no mês que vem, né, vai ser na sexta-feira. Por quê? Aí a gente pode ficar até mais tarde lá, pode comer depois, pode beber, mas ninguém vai comer e ninguém vai beber lá em cima do monte, antes da glória de Deus descer. Primeiro nós vamos buscar, nós vamos dobrar o nosso joelho lá, nós vamos orar, nós vamos clamar, nós vamos pedir. Então eu quero já orientar você, comece a se consagrar e não marca nada para esse dia. Ô irmã, você que manda no marido aí, libera ele para poder subir com a gente lá. Manda ele junto, porque é verdade, tem algumas irmãs que mandam no cara. Então já estou falando já, irmãs que mandam nos maridos, por favor, libere os maridos para poder subir no monte com a gente. E você, marido, também, estufa o peito aí, cara, e fala, rapaz, olha, é o seguinte, nesse dia aí, se você deixar, eu vou mesmo. Amém, queridos? Eu estou brincando, mas nós falamos exatamente isso no culto nesta quinta-feira com os nossos irmãos varões, homens de Deus. Amém, queridos? Então tome as rédeas lá, sem bater, sem xingar, sem humilhar, sem fazer nada disso. Mas traga à memória aquilo que te dá esperança. Um dia lá atrás você namorou, noivou, casou, vida maravilhosa, lua de mel e outras coisas. Traga à sua memória esse tempo. Se você namorou, noivou, casou, é porque você era o cara. Quem está me entendendo, diga amém. E se você também, irmã, namorou, noivou, casou, porque também você é a abençoada de Deus. Então que não tenhamos divisão na casa, que não tenhamos divisão no lar, mas que tenhamos a boa mão do Senhor nos abençoando, nos dando graça, nos dando vitória, nos dando entendimento e nos dando direção. Então, por favor, você que é homem aqui desta igreja, e nesse dia você pode até convidar alguém, se você quiser. Mas o primeiro convidado para este culto, o primeiro convidado para este evento, quem é? Jesus, tá bom. E depois de Jesus, quem que é? Hã? Sou eu. Repita comigo, homem, sou eu. Está escondendo por quê, parede? Esconde não, fala aí, sou eu. Isso, você escondeu atrás do Luiz Carlos aí? É você também? É, sou eu, beleza, aí sim. Maravilha. Tá bom, queridos? Então que nós venhamos estarmos o quê? Preparados, e não somente para esse dia, não somente para esse culto, não somente para esse evento, mas que nós venhamos estarmos preparados para quê? Trazer à nossa memória aquilo que é bom, aquilo que vai me encorajar. Vocês pensam que é só com vocês que acontece isso? Não, comigo acontece, com a pastora às vezes acontece, pastor Pedro Júnior acho que não, está novo ainda, está cheio de gás. Então muitas vezes a gente vem para o culto, querido, a gente começa a olhar, a gente começa a ver, a gente fala, amor, vamos continuar, vamos parar, vamos desistir. Aí nós trazemos à memória aquilo que nos dá esperança. Dia 23 de novembro de 2013, o primeiro culto neste lugar. Então nós começamos a trazer os cultos, as ministrações, as pessoas que já passaram por aqui, as pessoas que se casaram, se noivaram, as pessoas que hoje estão ministrando, pregando, as pessoas que estão falando de Jesus. Então isso nos traz esperança. Isso nos traz. Então a gente, não vamos parar não, vamos continuar.
porque Deus está neste lugar, Deus está nesse projeto e Deus vai continuar fazendo, Deus vai continuar trabalhando para louvor, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, a partir de hoje, a partir deste momento, você não pode mais parar, você não pode mais desistir. Lembra daquilo que Deus já fez na sua vida. Lembra de onde Deus te tirou. Lembra o que Deus tem feito na sua vida a cada dia. Somente de eu e você estarmos vivos, respirando, é porque Deus já tem algo conosco. Quem se lembra da pandemia aí? Levanta a mão. Todo mundo se lembra, misericórdia. Então, se nós estamos aqui, porque Deus nos livrou da pandemia. Deus nos livrou da pandemia e é por isso que nós estamos aqui. Agora, uma coisa eu tenho para te dizer: ninguém é imortal, viu? Fica tranquilo. Ninguém é imortal. Um dia todos nós vamos partir, mas quando a gente partir, que venhamos partirmos bem, sabendo quem é o Senhor da nossa guerra e quem é o Senhor da nossa peleja. E eu digo para você, o nome dele é Jesus Cristo. Amém? Você pode aplaudir o nome do Senhor nesta noite? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. As crianças estão prontas lá, está tudo certo ou não? Veja para mim. Olê, vem para cá, né? Vocês ensaiaram, vamos cantar. Eu pedi para eles separarem um louvor. E eu quero que você já se coloque de pé nesta noite em nome de Jesus.